e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nos corações, nas vidas de todos os queridos irmãos, amigos que nos acompanham neste momento feliz. E nós temos a oportunidade de compartilhar com todos os irmãos, com todos os nossos queridos amigos, este momento de reflexão, de comunhão na santa palavra de Deus. Aqui nós estamos, como temos estado neste 1 ano e meio, praticamente. A igreja não parou. Apesar da pandemia, apesar de todos os problemas que nós estamos quase que terminando de atravessar com a graça de Deus. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós abrimos esse momento de culto divino, de culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós abrimos sim esse momento em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento de gratidão, de comunhão, de união, de propósitos. Enfim, todos nós nos colocamos diante do nosso Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor aceite o nosso culto, que humildemente nós aqui prestamos diante da sua face. E nós queremos iniciar este momento, evidentemente que em gratidão ao nosso Deus, buscando a sua face, orando, falando com Ele, agradecendo por todos vocês que estão acompanhando e dizendo que são todos muito bem-vindos diante de Deus nessa ocasião de culto ao Senhor. Nós iremos orar, apresentar, pois, as nossas vidas, as nossas necessidades já de antemão diante do nosso Deus. Que Ele nos ajude, que o seu Espírito Santo nos use para a meditação na palavra de Deus e receba também os louvores, a adoração da igreja nesta noite aqui juntamente com os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso santo Deus e Pai celestial, diante da sua face, meu Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem conservado e preservado, Pai. E aqui viemos para louvá-lo por isso, pelo que Tu és, o Deus de poder, de misericórdia, de graça, o Deus de amor, o Deus que não desampara os seus, e não obstante as circunstâncias da vida, Pai. Aceita o culto, aceita o louvor, nos orienta na sua palavra, Senhor. Nós esperamos em Ti. Abençoe a cada irmão, cada amigo que compartilha deste momento conosco. Diante da sua face todos nós estamos e esperamos no agir e na presença do seu Espírito Santo sobre nós. Aceita-nos, Pai, diante da beleza da sua santidade, Pai. Receba o santo culto, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Que segurança sobre Jesus, Deus já desfrutou as bênçãos da luz. Sobre Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, vem dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Senhor, reine sempre, além de louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade e amor, meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende Ele sempre, ardente louvor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que lhe deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e
transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom louvar ao Senhor e saber que Deus se agrada, se alegra com o louvor dos seus filhos. Então, é momento de alegrar o coração quando ouvimos, quando louvamos ao nosso Deus. E aqui estamos, irmãos, nesse objetivo santo que sempre é nos colocar diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus. É algo extraordinário e nós nos apequenamos diante do onipotente, diante do Deus criador, mantenedor de todas as coisas. Por isso, nós gostamos de falar da palavra de Deus. Ela é tão rica, tão profunda, tão instrutiva para todos aqueles que buscam nela conhecimento e forma o modelo de vida que todos nós precisamos seguir diante de Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite, juntamente com vocês. E essa meditação se dará sob o tema proposto aqui por nós: privacidade e publicidade. Vamos meditar por alguns minutos a respeito desse tema. E nós poderíamos aqui iniciar ou introduzir dizendo, ou perguntando, ou refletindo, o que seria privacidade? Privacidade é um termo que todos conhecem. Em suma, em síntese, nós podemos dizer que privacidade significa intimidade. Alguém escreveu que privacidade é a reunião de você com você mesmo. É a reunião minha comigo mesmo. Os irmãos notaram como é profundo isso? A privacidade, ela denota uma intimidade. E nós vamos meditar aqui, baseado evidentemente na palavra de Deus. Ela é a nossa norma, a nossa regra de fé e prática
E é por isso que nós, evidentemente, nos basearemos na santa palavra do Senhor, cuja palavra eu vou ler um texto agora, introdutório, sobre aquilo que pretendemos meditar com os irmãos nessa noite. Salmo de número 68 e o versículo de número 11. Salmo 68, verso 11. Diz a palavra de Deus assim: o Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Glória a Deus. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Privacidade. Que é? Já dissemos. Já introduzimos aqui falando algo a respeito da privacidade, e a privacidade é algo bom. Todos nós gostamos de um momento, de uma ocasião de privacidade. Às vezes é bom estar só por algum momento. Às vezes é bom estar com a família, sabe? A família reunida. A privacidade familiar. Qual a importância da privacidade? Recorrendo, evidentemente, à palavra de Deus. E nós encontraremos Jesus dizendo assim para os seus discípulos e para nós ainda hoje: vós, quando orares, entrai no vosso aposento, no nosso linguajar, entra no vosso quarto, fecha a sua porta e fale em oculto com o seu Pai, com Deus. E o Pai, Deus, vos recompensará. Glória a Deus. Os irmãos notaram? A privacidade, a intimidade do Filho de Deus com o seu Pai. Jesus ensinou assim. E isso, irmãos, é tão maravilhoso. E nós podemos dizer com toda a segurança aqui que os maiores encontros do homem com Deus se dá na privacidade. E nós podemos voltar lá no início da história bíblica. Nós imaginamos Abraão, quando Deus o chama. Certamente Abraão não estava rodeado de muitas pessoas, não. Nós imaginamos Abraão sozinho, num momento de privacidade, quando ele ouve Deus o chamar e dizer: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar onde é. E Abraão foi. E Abraão viveu uma vida de intimidade com Deus, a ponto de ser chamado amigo de Deus. E só é amigo quem tem intimidade, confiança mútua. Sabe, irmãos? E Deus disse: olha, eu não posso ocultar de Abraão tudo o que eu pretendo fazer. Ele é meu amigo, ele é íntimo meu. Os irmãos estão notando a importância da privacidade, da comunhão íntima com Deus. E aí nós vemos que a privacidade, ela pode ser forçada ou buscada. Vamos explicar melhor. A privacidade forçada. Vamos pensar num personagem bíblico que teve uma privacidade forçada. E eu diria que é o Jacó, fugindo do seu irmão. Ele foi caminhando em direção a uma terra distante,
onde ele pretendia chegar, mas ele estava sozinho. Ou melhor, ele pensava que estava sozinho. E numa certa noite, Abraão deita-se e coloca uma pedra como travesseiro. Travesseiro duro, hein? Travesseiro difícil, mas era o que tinha. E Abraão deita-se e ali, na privacidade forçada, sozinho, ele tem aquele sonho onde uma escada era erguida até o céu e os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. E Jacó acorda-se e diz assim: olha, com certeza Deus está nesse lugar e eu não sabia. E naquele momento de intimidade com Deus, ele faz até um voto. Ó, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar na minha jornada, eu farei isso, farei aquilo. O Senhor será o meu Deus, e de tudo que me der, certamente lhe darei o dízimo. Meus queridos irmãos, a privacidade, nós dissemos agora há pouco e repetimos, os melhores e os maiores encontros do homem com Deus se dá na privacidade. Outro que gozou desse momento de intimidade, Moisés. Moisés ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ele está sozinho em determinado lugar, certamente meditando, refletindo sobre a vida, quando ele tem aquele encontro, um encontro fantástico com Deus, aquela sarça que queimava-se, mas não se consumia. Aí Moisés chega perto e Deus fala diretamente com ele. Que encontro foi esse? Que missão Deus deu a Moisés? A partir daquele encontro, em um momento de privacidade de Moisés. Meus queridos, outra privacidade. Outra forçada privacidade. Eu me lembro aqui agora, nesse momento, do profeta Elias. Homem fiel, profeta de Deus. Depois daquele episódio fantástico, em que ele defronta-se com o rei Acabe, ele diz que não choverá, a não ser pela sua palavra novamente. Tal era a sua confiança no Deus, Criador e mantenedor do universo. E depois do episódio em que ele confronta-se com os profetas de Baal e os elimina todos, mediante o agir de Deus, respondendo a sua oração. E o povo clamou e reconheceu que só o Senhor era Deus. Aí Elias executa, extermina aqueles profetas de Baal. Mas a notícia vem. A rainha Jezabel queria eliminá-lo também. Queria matá-lo também. E Elias foge. E Elias se submete a uma privacidade forçada, em fuga, a ponto de chegar e ficar e estar dentro de uma caverna, escondido, amedrontado, desanimado, dizendo a Deus: olha, chega de viver, Senhor. Eu não sou melhor que meus pais. Mas aí, na privacidade, um grande encontro com Deus. E Deus se apresenta diante de Elias e fala: Elias, sai daqui. O teu caminho ainda é muito comprido, Elias.
Você tem trabalho aí fora desta caverna. Mas o encontro se deu no momento de privacidade. Meus queridos irmãos, nós estamos refletindo sobre isso. A privacidade, como ela é importante na vida do Filho de Deus. O relacionamento íntimo. O momento eu e Deus. Você e Deus. Como é bonito isso. Filho e pai. O pai com o filho. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, ele quis e teve momentos de privacidade. Jesus, certa ocasião, disse para os seus discípulos, olha, entra no barco e passa para o outro lado. E ele ficou para orar. Sozinho. Em privacidade. Ele e o Pai. E em outra ocasião, naquela crucial ocasião, naquele crucial momento, onde Jesus estava prestes a ser preso para sofrer e para morrer pelo pecado da humanidade. Ali Jesus também, ele vai adiante, deixa alguns de seus discípulos e vai mais adiante, mais solitário, em privacidade total. E ali ele clama, ele sofre. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Meus queridos irmãos, a importância da privacidade. Ela é importante até hoje. Eu nunca me esqueço quando jovem ainda, que faz algum tempo, eu ganhei uma revista, até a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nessa revista eles estavam com um programa de reflexão, de meditação. Chamava-se assim, Convite à Hora Tranquila. Nunca me esqueço. Porque por muito tempo, eu, particularmente, executei aquilo que era proposto ali. E o que era? Simplesmente um momento de privacidade. O cristão, o Filho de Deus, com Deus. Quantas e quantas vezes nós entrávamos no nosso quarto e ali líamos a palavra, e ali orávamos, e ali buscávamos a Deus em oração. Era um momento muito bom, um momento de relacionamento íntimo. Como eu aprendi com aquilo, viu, irmãos? Eu confesso para vocês. Convite à hora tranquila. E isso acabou se perdendo na correria da vida, mas continua salutar, necessário, esta prática de um momento de comunhão com Deus. Sozinho. Privacidade espiritual. Isso é importante. É o momento em que nós derramamos diante do nosso Deus tudo aquilo que nós precisamos. Nós derramamos diante de Deus tudo aquilo que nós não somos. Nós não somos fortes. Nós não somos sábios o suficiente para nada. Nós derramamos diante de Deus toda a nossa incapacidade diante de um Deus capaz, de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Pai amoroso que quer abençoar os seus filhos. Privacidade. Bom, e a publicidade? Que é? A publicidade, vamos pensar assim na propaganda. Existe um ditado no marketing moderno que diz que
Aliás, essa frase é antiga, mas até hoje usada no marketing, que a propaganda é a alma do negócio. Propaganda. E só para ilustrar, eu lembro de uma ave que faz a maior propaganda quando faz algo. Que ave é essa? A galinha. A galinha, quando põe o seu ovo, para quem já viveu no sítio sabe que é assim. Ela sai cantando, fazendo um estardalhaço. Tipo, dando uma notícia, publicando, anunciando que ela pôs o seu ovo. É assim, irmãos. É importante a publicidade? Sim, no mundo dos negócios. A publicidade é primordial para o sucesso de um empreendimento, de uma empresa, de um grande negócio. Agora, e a publicidade partindo para a palavra de Deus? Extremamente importante, meus queridos. Foi Jesus também quem disse: ide por todo o mundo e pregai, e publicai, e anunciai o evangelho a toda a criatura. Então, meus queridos, publicidade da a palavra de Deus. Anunciar, falar. Ora, como crerão se não há quem fale? Os irmãos lembram da palavra de Deus? Então, a publicidade, irmãos. Jesus, em determinados momentos do seu ministério, quando ele realizava um milagre, ele chegava por diversas vezes dizer: olha, não conta para ninguém agora não. Mas em determinado momento, ele disse assim: olha, vai para a sua família, para um moço que era cego e foi curado, era cego de nascença. Jesus disse: vai para a sua família, vai para os seus e anunciai, publicai que grande coisa o Senhor fez por você. Meus irmãos, a publicidade da palavra de Deus, a publicidade do evangelho, aliás, evangelho significa boas novas de salvação. Essa notícia extraordinária que o mundo precisa saber. Agora, nós sabemos que existe no campo da publicidade a má publicidade e a boa publicidade. A má publicidade está muito em voga no mundo moderno que vivemos, o mundo das mídias, as chamadas fake news, ou seja, notícias falsas, publicidade falsa. Quantas pessoas maldosas de diversos segmentos econômicos, sociais, políticos, religiosos difundem fake news, publicidade falsa. Mas existe a publicidade boa, aquela que produz coisas positivas. Agora, irmãos, a publicidade boa da palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, esta é uma necessidade, esse é o papel principal da igreja, enquanto igreja. Divulgar, publicar, anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser pregada em testemunho a todas as nações, para que o fim venha. É assim que Jesus disse. Essa palavra do reino será pregada em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Apocalipse tem um texto que eu gosto muito,
numa daquelas visões do apóstolo João. Teve uma visão que ele viu e ele dizia assim: e eu vi um anjo voando sobre os céus, levando o evangelho eterno. Então, os estudiosos explicam isso como a velocidade da propagação, da publicação do evangelho nos últimos tempos. E essa velocidade existe, são os nossos dias. Pelas mídias sociais, hoje se fala, hoje o evangelho é pregado mundo afora, porque todos precisam conhecer a palavra de Deus. Esta oportunidade de salvação, e isso vem da publicidade da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, todos os filhos de Deus são convidados, são convocados, são intimados a fazer esse trabalho. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, então, diante da palavra de Deus, nós estamos aqui quase concluindo a meditação, falando sobre esse tema que nós julgamos importante para os nossos dias. E eu digo mais aqui na conclusão: precisamos de privacidade para nos revestir daquilo que é necessário, daquele encontro íntimo, filho com o pai. Isso fortalece, isso dá força, dá conhecimento, dá auxílio divino na tarefa primordial da publicidade da santa palavra de Deus. É isso. A igreja vive nesse objetivo. A razão de ser da igreja é levar o evangelho, publicar, anunciar, conforme lemos aqui no início. Deus deu a palavra. Deus já deu a palavra. E diz o texto: um grande exército anunciavam as boas novas. Que esse grande exército, inseridos nesse grande exército, estejamos nós, esteja a igreja, levando, publicando a santa palavra do Senhor, o evangelho de salvação. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que tenhamos momentos de privacidade com Deus, na busca da comunhão plena, necessária, para buscar forças e sabedoria para a publicação do santo evangelho que salva, que liberta o ser humano e que o conduz à vida eterna. O Senhor nos abençoe. Amém. Chega um tempo em que as palavras somem, mas em silêncio eu oro. Num lugar em que ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam, eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas seus olhos ainda me enxergam.
eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontrando as lágrimas do meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, é forte, é forte. Tão forte é, Senhor, é forte, é forte, é forte. Oh, oh. É forte da minha, é forte da minha, é forte, é Senhor, é forte, Senhor, é forte, Senhor Jesus, forte, é forte, é forte, é forte, Senhor, é forte. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, tudo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos orando daqui a pouquinho. Mas antes de orar, eu estou lembrando aqui da privacidade do profeta Daniel. Aquele edito, aquele decreto do rei, proibindo que alguém pedisse qualquer coisa a qualquer Deus, a não ser diretamente ao rei. O que fez Daniel? Continuou a sua rotina de privacidade diante de Deus e orou. E Daniel foi um profeta, um homem de Deus, um homem de muita oração. E num dos momentos dele de oração, eu acho lindo um texto que diz: no princípio das suas petições saiu a ordem direto do trono de Deus, em resposta às orações de Daniel. Meus queridos irmãos, tenhamos essa convicção de fé. Ao orarmos ao Senhor, saber que essa intimidade que é a oração, aquela petição sua, minha, nossa, diante do Deus Todo-Poderoso. Nós temos um pedido de oração aqui, nós apresentamos diante de Deus, diante da igreja, para que todos nos auxiliem. A diaconisa irmã Dalila Mendonça, ela pede oração em favor do seu cunhado, o irmão Ataíde. Hoje faz 32 dias que ele sofreu um acidente e até agora está sedado, dormindo, sem reação nenhuma. Misericórdia, Senhor. Vamos orar, vamos apresentá-lo, o irmão Ataíde, diante da presença e do poder de Deus. E nós temos aquela relação de irmãos, que nós temos conhecimento, que lemos todos os dias no grupo da igreja, o WhatsApp. Quantas necessidades, irmãos. Nós, pela graça de Deus, estamos evoluindo para um período quase que final dessa pandemia que tanto assolou a humanidade. Ainda persiste por aí, mas o Senhor tem nos abençoado. Vamos orar. Vamos apresentar à igreja os seus propósitos, seus projetos e orar uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso santo Deus e Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós nos colocamos diante de Ti intimamente, Senhor. A privacidade, nossa comunhão pessoal, a nossa comunhão como igreja, diante da Sua face, Pai, clamando pela Sua misericórdia, por aqueles que carecem de uma forma premente do agir das Suas santas mãos, Pai. O irmão Ataíde aí apresentado, meu Deus, Tu tens poder para restabelecê-lo e devolvê-lo à sua família. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por ele, oramos por toda aquela relação de irmãos. Quantas necessidades, Pai. Quantas carências. Quantas enfermidades. Mas nós sabemos, meu Deus, o seu poder é maior. Quando o Senhor age, ninguém impede, não pode impedir o agir das suas mãos. Por isso, Senhor, venha agir em prol da igreja, os seus projetos, as suas aspirações. Pai, que a igreja continue desincumbindo desta missão de anunciar, de publicar o seu santo evangelho. O evangelho que traz esperança, o evangelho que fala de salvação, a salvação que este mundo precisa tanto, Pai, que todos nós precisamos. Misericórdia sobre nós, o agir das suas mãos, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a presença do seu Espírito Santo em nossos corações, reagindo em nós de forma gloriosa. Que nós tenhamos, Senhor, esta comunhão contigo, que jamais se cesse.
este buscar da sua face, Pai, pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, que haja, Senhor, esta privacidade em busca da força divina para a publicidade da sua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos chegando à conclusão do culto desta noite. E nós já estamos numa nova semana, e que nesta semana o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, e que tenhamos a oportunidade de regressar. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós teremos culto novamente. No próximo sábado, próximo domingo, e assim vamos, até o nosso regresso pessoal, juntos aqui, que já se avizinha com a graça de Deus. Uma ótima semana a todos vocês, meus queridos. Deus abençoe a vida, a família de cada um. E que Deus esteja à frente de todas as situações e circunstâncias das vossas vidas. E ao despedirmos, nós dizemos assim: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome. Amém.